Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Estão animados? Não, irmão, está animado mesmo? Graças a Deus. Abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo de número 18. Que diz assim a palavra do Senhor. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, Pai, neste momento. Agradecemos a Ti, ó Deus, por Tua bondade, por Teu amor e por Tua graça. Obrigado, Senhor, por nos oportunizar um momento tão especial como este, de estar na Tua casa, chamada casa de oração, para prestar um culto em adoração ao Teu nome. Ó Deus, e também aprender um pouco mais da Tua santa palavra. Querido Mestre, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que esta palavra possa causar um efeito positivo, transformador, que possamos nos tornar pessoas melhores, que possamos, ó Deus, ativar a nossa fé, que possamos, ó Deus, entender que os céus estão abertos sobre as nossas vidas, para nos abençoar naquilo, ó Deus, que nós pedir aos céus. Senhor, faça-nos entender a Tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Tome o vosso assento. Meus irmãos, a Bíblia, ela é o nosso manual. É o nosso manual. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o nosso mapa. A Bíblia nos orienta, ela nos direciona ao porto seguro. A Bíblia nos ensina como nós devemos nos comportar se queremos de fato usufruir daquilo que Deus tem para as nossas vidas, enquanto aqui no mundo nós estiver. Nós só precisamos olhar para os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos colocar os ensinamentos em prática
exercitar aquilo que Ele nos orienta por meio da sua palavra, se nós assim nos comportar, nós vamos poder usufruir daquilo que Deus tem para as nossas vidas de uma maneira especial. Só que nós temos que entender o que o Senhor Jesus nos orienta, nos direciona por meio da sua palavra. Esse texto que ora lemos, eu quero pegar apenas parte do versículo de número 21, para fazer uma aplicação à nossa vida. Nós sabemos de cor e salteado que a oração, ela é a ferramenta eficaz que nós temos, é a arma poderosa que nós temos para ativar o mundo espiritual, para vencer as guerras no mundo espiritual, para usufruir das bênçãos de Deus aqui na terra. Sabemos que a oração é a chave, a oração é a ferramenta, a oração é a arma poderosa que nós temos para alcançar aquilo que nós desejamos. Jesus, durante os seus 3 anos e alguns meses de ministério efetivo, ele utilizou desse tempo para ensinar os discípulos, dando exemplo para que eles pudessem compreender, e não só eles, mas todos aqueles que tivessem acesso às informações contidas na palavra de Deus. E se aquele que tem esse acesso às informações crer, vai poder usufruir daquilo que ele tem. Então, o versículo de número 21, nós vamos perceber que aqui existe uma chave que dá acesso, que abre a porta, onde do outro lado dessa porta existe aquilo que nós desejamos. Olha o que ele está dizendo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe. Jesus estava respondendo uma pergunta. Jesus estava explicando para os discípulos. Não porque da figueira ter secado, mas a maneira em que, ou a forma que ele usa para fazer com que aquela figueira secasse as folhas. E Jesus, na verdade, usa isso para, de uma forma pedagógica, ensinar os discípulos e ensinar a cada um de nós. Veja bem, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então vamos lá. Vamos fazer agora uma autoanálise do nosso comportamento frente à oração. O que ele está dizendo para os seus discípulos? O que eu fiz com a figueira, traduzindo em miúdos, é só para mostrar a vocês, claro que nós vamos entrar no mérito, mas de uma forma clara para entendermos.
O que eu fiz à figueira, vocês podem fazer além disso. Vocês podem pedir a este monte, ou ordenar a este monte, que saia daqui e lance ali. Claro, que Jesus não estava dizendo para ele chegar na montanha e dizer: montanha, você está aqui, mas eu quero passar, então sai daqui e passa para cá. Jesus não está dizendo, Jesus está usando figura de linguagem, para mostrar aos discípulos que a fé em exercício, ela é capaz de fazer coisas extraordinárias. Eu quero que você compreenda hoje que você tem algo em você que foi dado por Deus, que é capaz de mudar a realidade de qualquer coisa. O que Ele te deu? A fé. A fé foi dada aos santos. Só que Ele dá a fé, e essa fé ela é alimentada, essa fé ela é acrescida, ela é fortalecida por meio do conhecimento que eu tenho que adquirir, que é através da palavra de Deus, que vai fazer com que essa fé que eu tenho seja fundamentada. Aí eu vou poder exercitar essa fé com base. O que ele está dizendo? Você pode dar uma ordem a este monte para que ele saia e se precipite no mar. Vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz. Vocês podem pedir o que vocês quiserem na oração, mas existe um detalhe. Essa fé precisa ser firme. Ela não pode ser trêmula. Ela não pode ser uma fé que hoje eu acredito e amanhã eu duvido. Essa fé ela tem que ser constante. Essa fé ela precisa de alcançar uma altura de voos, de cruzeiro, onde nada vai me sacudir. Onde eu vou está acima do vento, da chuva, das nuvens. Essa fé que Jesus está dizendo aos discípulos é uma fé que ela não é frágil. O que ele está dizendo? Veja bem, vamos ler novamente o texto, versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, o nosso grande problema é a dúvida. O nosso grande problema é a dúvida. O que é que fez Pedro afundar quando Jesus disse a ele que ele poderia caminhar sobre as águas? Foi a dúvida. Ele começou acreditando. E no momento que ele começou acreditando, ele andou sobre as águas. Mas na medida que ele foi andando sobre as águas, ele duvida. Quando ele duvida, ele afunda. Preste atenção no que eu vou dizer a você aqui. Na maioria das vezes, você ora com tanta fé a respeito de alguma coisa. Quando você ora, que você ativa a oração no mundo espiritual e a sua fé está sendo, naquele momento, uma fé firme e inabalável, as coisas começam a mudar de configuração. Porém, quando você começa a andar no sobrenatural, quando você começa a andar no sobrenatural, você duvida. E você começa a afundar. O nosso grande problema é exatamente a dúvida. A dúvida nos leva para o fundo. A dúvida não deixa nós usufruir daquilo que Deus tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós manter uma fé estabilizada,
acreditando sempre, independente do que esteja acontecendo. Perceba que quando o apóstolo Pedro ele pisa fora do barco, que ele começa a caminhar sobre as águas ficaram firmes debaixo dos seus pés, porém o vento continuou. O vento continuou. E esse vento que continua, e ele bate em Pedro, bate nas pernas, bate em Pedro, faz Pedro duvidar. Pastor, o que o senhor está dizendo? Vou te explicar. Às vezes você entra em uma batalha espiritual, e você entra com tanta vontade de vencer, que quando você começa a orar, você sente firmeza na água, e você sai do barco e começa a andar. Porém, o fato de você estar andando sobre as águas não significa dizer que o vento vai parar. O fato de você estar já experimentando o sobrenatural não significa que a luta vai parar. A luta vai continuar. A guerra vai continuar. O problema nosso é que a gente entra na batalha, a gente ora, a nossa fé está ativa, e a gente entra na batalha. Quando a gente entra, o vento continua. A gente começa, passa um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, nós estamos ativos, nós estamos animados, nós estamos inabaláveis. Mas quando passa alguns dias, a gente começa a fragilizar, a gente começa a esmurecer. Vou dar um exemplo para você aqui, para você compreender claramente o que eu estou dizendo. Você começa uma campanha. Não, eu vou fazer uma campanha. Tem muita gente que gosta de fazer campanha de 7 dias. Tem gente que gosta de fazer campanha de 21 dias. E assim vai. Só que vamos supor que você começa a fazer uma campanha de 21 dias. Aí você ora o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia. Aí o 6º dia você já fica mais esmurecido. No 7º dia você não faz. No 8º dia você já não faz de verdade. O que isso significa para nós no contexto espiritual? Significa que você está desistindo de continuar a sua caminhada sobre as águas. Você está enfraquecendo a sua fé. Todas as vezes que nós entramos em uma batalha espiritual, nós precisamos de ter convicção de que nós não podemos desistir. Nós precisamos avançar e avançar, caminhando sempre para frente. É assim que funciona a batalha espiritual. Todas as vezes que você entra em uma guerra espiritual, o inimigo vai sacudir a moita. E você não pode fugir porque o inimigo sacudiu a moita. Você não pode desistir porque o desânimo bateu. Você precisa simplesmente continuar. É o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a sua fé, ela tem que ser inabalável. Você precisa crer o suficiente para resistir o vento, para resistir os tremores da terra, para resistir o sacudir da moita. Você precisa continuar avançando, caminhando, não parar. É isso que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Isso aqui é uma chave, é uma ferramenta. Se nós utilizar disso aqui, nós vamos ser mais do que vencedores. Olha o que ele está dizendo. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Isso aqui não é questão de positivismo. Não é. Isso aqui é você ter a convicção de que vai acontecer, mesmo você não estando vendo nada. Mesmo você olhando para a sua frente, olhando à sua frente e vendo que a montanha é alta.
vendo que o gigante é enorme. Mas mesmo você vendo tudo isso, você vai, no seu coração vai dizer: eu vou chegar do outro lado. Eu não vou duvidar. Eu vou avançar. É uma chave que o Senhor Jesus deixou para nós. Só precisamos continuar avançando. Só que a gente, repito, a gente desiste com muita facilidade. Só que nós precisamos saber que nós não estamos guerreando contra a carne, não estamos guerreando contra sangue. Essa batalha, ela é espiritual. A sua batalha, a minha, a nossa batalha, ela é espiritual. Por mais que você esteja vendo a sua batalha no mundo físico, mas você vence ela primeiro no mundo espiritual. Então você precisa continuar avançando. Por mais que você não esteja vendo resultado imediato. Não, pastor, eu estou orando, mas não estou vendo resultado. Eu estou clamando a Deus, mas não estou vendo resultado. Aí, onde é que entra o inimigo, pastor Wagner? Onde é que entra o inimigo? Colocando empecilhos, colocando distrações, colocando coisas para nos desanimar, nos impedir, nos atrapalhar de continuar avançando. E o que ele usa, a ferramenta que ele usa, são várias: distrações, desânimo, problemas, situações que se agravam para fazer você parar. É o que vai acontecer. Mas Jesus está dizendo: você precisa continuar caminhando, você precisa continuar avançando. O diabo, ele sabe que nós temos um grande problema. O diabo sabe que nós temos um negócio com nome de ego. E esse ego, se ferir o ego, eu não vou fazer, eu não vou mais. Mas você precisa avançar. Não, mas eu não vou. Eu não quero mais, porque eu estou ferido. Meus sentimentos estão abalados. Preste atenção aqui. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir exatamente isso. Você precisa acreditar no poder da oração. Você precisa ativar a sua fé. Vai acontecer exatamente da maneira que você está pedindo a Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer acontecer aquilo que você tanto pede. Olha o que ele está dizendo. E tudo que pedirdes na oração. Você está orando? Você está falando com Deus? Se você está falando com Deus, Ele está te ouvindo. Só que existe um fatorzinho aí muito importante. Que a oração, ela precisa de ter como base a fidelidade. Você está sendo fiel a Deus? Você pode fazer uma análise ou uma autoanálise se você está sendo fiel a Deus em todas as coisas. Porque se você estiver sendo fiel ao Senhor, vai acontecer. Vai acontecer. Mas como é que Deus age conosco? Como é que Deus trabalha com os seus filhos? Deus é o nosso Pai. Nós falamos um pouquinho hoje de manhã na oração da madrugada. Deus é o nosso Pai. E na condição de Pai que Ele é, Ele só vai entregar aquilo que nós estamos pedindo quando a gente parar de birra. Se Deus entregar para nós aquilo que estamos pedindo, no momento em que nós estamos dando birra, Ele está formando um caráter distorcido em nós. Que tipo de birra você está tendo?
Eu estou dizendo isso no contexto espiritual, numa visão espiritual. Qual é o tipo de birra que você está tendo? Por quê? Porque o Deus que você serve, que nós servimos, que é o nosso Pai, Ele consegue ver o seu coração. Ele sabe exatamente o que está passando no seu coração, exatamente agora. Na sua mente, exatamente agora. Eu vou mais longe um pouquinho. Ele sabe o que vai passar na sua mente antes de você pensar. Então Ele sabe se você está fazendo biquinho ou não na questão espiritual. E enquanto nós estiver dando birra na questão espiritual, Ele não vai entregar a você. Ele não vai entregar a mim. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. Eu vou repetir o que eu disse aqui, uma frase, um versículo que eu disse aqui no domingo. O que o apóstolo Paulo ensina aos irmãos da Galácia, no capítulo 5, a partir do versículo 19, ele diz: vocês precisam ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos ser maleável, nosso pescoço precisa ser mole. Tem crente que quer receber as bênçãos de Deus, mas o pescocinho é duro. O Espírito Santo está mandando virar para cá, mas ele não vira. O Espírito Santo diz: vira para a direita, mas não quer virar. Vira para a esquerda, não quer virar. Para, eu não quero parar. Fica empacado. Só abrindo aqui uma aspas, eu vi um videozinho hoje, irmão Wagner, interessante, lá do estado do Maranhão. Tem maranhense aqui? Tem maranhense aqui? Lá do estado do Maranhão. Uai, Edson, tu era maranhense? Não sabia que você era maranhense não, Edson. Pensei que você era americana. Aí... Hã? Eu vi um videozinho engraçadinho hoje. Um jumento. Lá no Maranhão quase não tem, né? Um jumento. Estava vindo a estrada ali, o dono lá amarrou o jumentinho indo. Quando o jumento chegou, aí tinha uma ponte de madeira. Uma ponte comprida. Aí o jumento entrou assim, uns 5 metros em cima da ponte. O que o jumento fez? Empacou. Não foi para frente nem para trás. E o dono puxava o jumentinho empacou. Parou, travou. E ninguém passava na ponte, porque o jumento estava no meio da ponte. E aí, sabe o que eles fizeram? Pegaram uma espécie de um caibro, bem grandão. 2 homens de cá, pegaram aquele caibro, colocou na traseira do jumento e saiu empurrando o jumento. Empurrando, e o dono puxando, e os homens empurrando o jumento, para tirar o jumento de cima da ponte. O jumento empacou, não ia para frente nem para trás. Empacou. Talvez nós estamos tendo essa mesma atitude, de estar empacado na nossa vida espiritual, por causa da nossa dureza. Nós estamos empacados. Tem algo tão importante do outro lado, tem passos verdejantes do outro lado, e nós estamos ali, empacado, não vou para frente nem para trás, estou aqui travado. Eu não vou. O nosso Deus não vai entregar a você aquilo que você quer, se você ficar empacado, se você ficar travado. Você precisa se soltar, destravar. Não sou coach, né? Mas você precisa destravar. Você precisa ser leve na questão espiritual, para que a sua fé seja uma fé ativa e que você possa superar todos os obstáculos que vai sobrepor a sua caminhada. Jesus está dizendo: você pode fazer coisas muito maiores do que eu fiz. Tudo que você quiser, você pode pedir em oração. Se você crer, você vai receber. Preste atenção. Ele está dizendo que você pode pedir o que você quiser. O que é que você quer de Deus hoje? O que é que você quer de Deus hoje? Tem alguma coisa que você quer de Deus hoje? Se você pedir na oração e se você crer,
Vai acontecer. Mas tem que crer. E esse crer tem que ter como base a fidelidade. Você está sendo fiel? Como é que está a sua fidelidade diante de Deus? Lembra que Ele vê o seu coração. Ele vê a sua mente. Ele sabe qual é a intenção. E aí eu vou dizer algo para você aqui, que já disse algumas vezes aqui na igreja, mas considero algo importantíssimo. O nosso grande problema, pastor Domingos, é que na grande maioria das coisas que a gente pede a Deus para satisfazer o nosso ego, o nosso desejo pessoal. A grande maioria das coisas que a gente pede, a gente quer por quê? É porque eu quero. Sim, mas não seria primeiro para glorificar a Deus? Se é de verdade para glorificar a Deus, Ele vai te entregar. O que a Bíblia diz? Que Deus não dá a sua glória a outrem. Então não adianta. O que eu quero precisa ser, primeiramente, para glorificar a Deus. O que você está pedindo a Deus que glorifica a Ele? Que exalta a Ele, que enaltece a Ele? Preste atenção. Você pode viver coisas maravilhosas diante de Deus. E Deus tem tanta vontade de abençoar a gente. Tanta vontade de abençoar a nossa casa, a nossa família. Pastor, como é que Deus abençoa? É muito simples de descobrir. Deus nos abençoa usando pessoas. Preste atenção. Deus nos abençoa usando pessoas. Ou você acha que Deus vai chamar você lá no escondidinho e falar assim: eu vou abençoar você escondidinho aqui, tá? Porque você é meu queridinho. Não, Deus sempre vai usar pessoas para te abençoar. Sempre vai usar pessoas para te abençoar. Pastor, como é que eu faço para receber então as bênçãos de Deus? Primeiro, seja o canal de Deus para abençoar outra pessoa. Ou você é daquele que só quer ser abençoado? Então o princípio é esse: permita Deus te usar para abençoar outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. Quanto mais você abençoa, mais Deus vai encaminhar pessoas para te abençoar. É assim que funciona. A regra, ela é simples. A regra é clara. Abençoa, que vai ser abençoado. Então peça a Deus o que você quiser, mas você precisa ter a ação, a atitude de começar a abençoar pessoas. Pastor, como é que eu vou abençoar as pessoas? Eu não tenho dinheiro para abençoar pessoas. E quem está dizendo para você que bênção só é dinheiro? Quem está dizendo isso para você? Será que Deus não pode usar você para orar por alguém? Será que Deus não pode usar você para aconselhar alguém? Será que Deus não pode usar você para socorrer alguém no momento de angústia, de aflição? Há uma infinidade de formas de bênção. Não é só financeiro. Porque quando a gente fala de bênção, a pessoa que é financeiro, né? Não, ó, eu vou ter que abençoar alguém com tanto, ciclando com tanto. Não é exatamente isso. Existe muitas maneiras de você abençoar as pessoas. Fazendo uma visita, indo na casa de alguém, sem interesses outros. Dizer: olha, qual é o motivo da sua vinda? É de paz? Sim, é de paz. Mas por que você veio na minha casa hoje? Se eu vim aqui só para lhe dar um abraço. Eu vim aqui hoje só para te ver.
só para tomar um cafezinho conosco, só para isso. Eu não vim para outra coisa. Nós estamos individualistas, nós só queremos venha a nós, o vosso reino zero. Nós precisamos desenvolver assim, para abençoar as pessoas, e daí nós vamos exercitando a nossa fé. Daqui a pouquinho Deus também estará enviando pessoas para nos abençoar nas nossas dificuldades. É assim que funciona. Vou ler mais uma vez para nós terminar. Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidar, a gente é assim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você tem um problema que precisa ser resolvido na justiça. Um exemplo. Eu tenho uma dívida para ser recebida aí, eu tenho que colocar alguém na justiça. Tá, beleza. Ou tem uma dívida para receber. Aí você fala assim, eu vou orar para Deus tocar no coração, quebrar ele, para ele entender que eu preciso desse dinheiro, para ele me pagar. Ok. Aí você vai lá e ora, fala, Senhor, olha, está nas suas mãos. Pai, eu entrego nas suas mãos aqui o Domingos Brito, eu entrego nas suas mãos, o Senhor age na vida dele, o Senhor faz assim, assado, tal, porque eu quero receber aqueles 10 reais que ele me deve. Então, faça alguma coisa, Senhor, está nas tuas mãos, eu entrego para o Senhor, pronto. Levanta a oração, pega o telefone e liga para o advogado. Advogado, eu quero que o senhor me ajude nessa questão aqui, porque o Domingos Brito está me devendo 10 reais, ele não me paga, então processa ele aí para ver o que acontece. Uai! Eu entreguei ou não entreguei para Deus? Eu entreguei, pastor, mas Deus deu ao homem sabedoria, para o homem entender de leis, para ajudar. Sim, tudo bem. Então, se você colocou o advogado, então deixa o advogado resolver. Parece duro, mas não é, é a realidade. Porque isso parte do princípio da fé. Se eu acredito que Deus é poderoso para mover o coração do pastor Domingos para me pagar os 10 reais, por que é que eu vou acionar o advogado? É exatamente isso que Jesus está dizendo. Você pode pedir o que você quiser. Se você crê, se você acredita que Deus é poderoso para fazer aquilo que você está pedindo, então entrega para Ele e descansa. Descansa. Pastor, mas eu estou com a causa, eu preciso de advogado. Ok, coloca o advogado. Ora a Deus, para que Deus ilumine a mente desse advogado, para que ele entre pelos caminhos certos para resolver esse problema. Mas se você entregar exclusivamente a causa a Deus, então deixa Deus resolver. Porque aí eu estarei enquadrado exatamente dentro disso aqui. Se tiverdes fé e não duvidardes, você pode fazer coisas maiores do que ele fez. Finalizo dizendo a você, a ferramenta poderosa que nós temos à nossa disposição é a oração. A oração, ela é fundamental para fazer a gente alcançar as vitórias. A oração. A oração. Você está orando? Vou perguntar de novo. Você está orando? Está orando mesmo? Pastor, eu estou orando. A oração quando eu vou deitar, quando eu vou levantar. Eu estou orando. Não, eu estou dizendo se você está dobrando seus joelhos, está passando meia hora, 40 minutos diante de Deus, dizendo, Senhor, eu estou aqui. Passando um momento diante do Senhor, é isso que precisamos fazer. E Deus vai atender o seu pedido. Eu sei que nós temos muitas causas.
Tem muitas pessoas com causas e mais causas que precisa de um auxílio de Deus para resolver. E o Senhor Deus vai fazer, se você pedir com fé e não duvidar. Mas uma das coisas mais difíceis que eu já encontrei na vida, e vou dizer para vocês aqui agora, se não a mais difícil, é você depender 100% de Deus. 100% de Deus. Entregar 100% a Deus e não se mover para resolver determinada situação. Não é uma tarefa tão simples assim. Só que o nosso Deus, Ele é bondoso, misericordioso, Ele nos entende, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas fraquezas, sabe que a gente quer, mas às vezes a gente não consegue. Ele sabe que a gente tem fé, mas às vezes a nossa fé vacila, porque nós temos dificuldade. Ele conhece tudo isso, e porque Ele conhece tudo isso, Ele está dando a mim e a você a oportunidade de crescimento. Está dando a mim e a você a oportunidade de mais uma vez dizer a Ele: Senhor, me ajuda nesta causa. Eu sei que eu estou vacilando, eu sei que eu já vacilei, mas me ajuda nesta causa. Eu quero e eu preciso da intervenção dos céus. Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na sua casa, Deus vai te ajudar, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos agora. Pai, nós te agradecemos por tua bondade, por teu amor, por tua graça. Senhor meu Deus, obrigado por nos oportunizar esse momento agora, de estar aqui na tua casa, chamada casa de oração. Ó Deus, buscando compreender melhor a tua palavra. Pai, nós somos tão falhos. Por vezes nós erramos, nós vacilamos. Mas nós estamos aqui porque o teu Santo Espírito nos trouxe à tua casa. E nós estamos aqui, Pai, desejosos em buscar ainda mais a tua presença. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, nos motivar a buscar ainda mais a tua presença. Pai, cada um de nós que está aqui tem problemas, tem dificuldades, tem problemas, ó Deus, que a gente olha e pensa que não é possível resolver. Mas o Senhor é poderoso e é maior do que qualquer tipo de problema. Então ajuda-nos, ó Deus, a entender essas coisas e ter uma visão espiritual a respeito destas coisas. Fortaleça-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Que a nossa fé venha estar firmada na tua palavra. Que possamos estar enraizados na tua palavra. E que nenhum vento venha abalar a estrutura da nossa fé. Porque a nossa fé estará firmada na tua palavra, e a tua palavra é a verdade. A tua palavra é fidelidade. E nós queremos estar, ó Deus, enraizados na tua palavra, para poder vencer todas e qualquer dificuldade. Pai, abençoa a tua igreja. Abençoa os meus irmãos. Atenda, Senhor, a oração dos teus filhos. Atenda o desejo dos teus filhos, Pai. Tantos problemas, tantas situações. E o Senhor conhece todas elas. Olha para a oração do meu irmão e da minha irmã. Veja o coração, ó Deus, de cada um deles. Atenda, Senhor, o pedido dos teus filhos. Mostre a tua glória para o teu filho e tua filha. E opera sinais e maravilhas.
O teu nome continuará sendo glorificado, Senhor. Abençoa a tua igreja, fortaleça a nossa fé para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos, Pai, e com alegria no coração te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.